Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos aqui amam aquilo que está fazendo, irmãos? Lembra daquela propaganda da McDonald's? Amo muito tudo isso. Amém, irmãos? Eu posso falar isso. Eu tenho certeza que você também. Eu amo muito tudo isso, irmãos. Tudo que a gente está envolvido. Eu amo muito esse trabalho. Eu amo muito o ministério. Sabe, eu tenho a clareza de que o Senhor nos deu isso para nos abençoar. Amém, irmãos? Nós temos muito o que fazer, muitas coisas a serem feitas, sim, como líderes, como ministros do Senhor, como sacerdotes do Senhor. Há muita coisa a ser feita, há muito trabalho a ser feito. Sim ou não, irmãos? Nós temos visto aqui, sabe, muita coisa, existe muita coisa, é relatório, sabe, é essa questão do discipulado que a gente está enfatizando bastante, sabe, é muito trabalho como líder de treinamento, sabe, mas tudo isso debaixo da graça, tudo isso com entendimento, irmãos, que é tudo graça de Deus. É um trabalho que o Senhor nos deu e Ele nos deu para nos abençoar. Ele não nos deu esse trabalho para ser um peso, para ser um fardo. Não, pelo contrário, Ele nos deu esse trabalho, esse ministério, esse sacerdócio, irmãos. Foi para nos abençoar, foi para poder a gente ter intimidade com Ele, foi para poder a gente desfrutar de coisas grandes nele. Amém, irmãos? Então a gente tem que se empolgar com isso, sabe? A gente ouvir e ouvir de novo a mesma coisa, inclusive que eu vou falar aqui, né? Já foi falado na palavra da pastora Kelly, pastor André, algumas coisas, mas vai ter outra abordagem, mas isso tem que alegrar o nosso coração o tempo todo, irmãos, porque nós somos privilegiados, sabe? Nós somos cooperadores de uma obra que é de Deus, nós estamos envolvidos naquilo que Deus começou na eternidade, irmãos, que coisa preciosa é isso, maravilhosa. Sabe, esse é o nosso trabalho, irmãos, esse é o nosso ministério. Nós somos cooperadores de Deus, que privilégio, é ou não é, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, como o pastor falou, nós estaremos falando sobre elementos do discipulado que multiplica. Vamos ler esse texto junto, está pequeno aqui, não sei se vocês estão enxergando. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler juntos, 2, 3 e... O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular aos outros. Esse é o nosso trabalho, basicamente, irmãos, como um sacerdote do Senhor. É por isso que a gente está enfatizando isso, é discipular, é passar para outros aquilo que a gente recebeu do Senhor. Isso é maravilhoso. O pastor Adão, ele tem esses últimos domingos nos cultos, falando sobre a parábola dos talentos, e algo muito forte que o pastor falou que me marcou. Ele falou que aqueles que multiplicaram os talentos, irmãos, foram aqueles que conheceram o coração do Senhor. Olha essa coisa preciosa. Né? A gente sabe que aquele que não multiplicou nada, que enterrou só o talento, foi aquele que achava que Deus, que o Senhor, né, que representa nosso Deus ali, era mau, era severo, era injusto, e por isso ele enterrou o talento. Né? Por outro lado, a gente vê aqueles que multiplicaram o talento. Sabe? Eu estava conversando, compartilhando com os irmãos, algo que queimou no meu coração, foi que o que foi na prática, irmãos, que fez eles multiplicarem o talento. O que foi que o Senhor fez? Né? O pastor Adriano falou que eles fizeram aquilo que estava no coração do seu Senhor. Mas na prática, o que foi que o Senhor fez para eles poderem aprender com o Senhor, irmãos? O que foi? O Senhor, Ele deu talentos para eles. Sim ou não, irmãos? 5 para 1, 2, né? 1. Ele deu talentos. Então, quando o Senhor deu talentos, Ele multiplicou talentos. Sim ou não, irmãos? Então, na verdade, nós, da mesma maneira como o Senhor fez, nós precisamos fazer. Então, quando é que, de fato, nós multiplicamos os talentos, irmãos? Quando nós damos também, irmãos, aquilo que temos, quando nós investimos em alguém. Os irmãos compreenderam, irmãos? Olha só que precioso isso, porque muitas vezes a gente ouve essa questão dos talentos e só traz para aqui também, né, tá aí, a gente precisa multiplicar os nossos talentos, os nossos dons, né? A gente precisa desenvolver isso. Mas, de fato, nós imitamos o nosso Senhor, irmãos, é quando nós damos. Eu vi o pastor Luiz falando isso, é precioso. Nós só temos, na verdade, aquilo só é nosso quando nós damos. De fato, passa a ser nosso, irmão, não é quando a gente recebe, não. É quando a gente dá, é quando a gente investe em alguém. Então, a gente multiplica, a gente desenvolve o potencial de uma maneira maior, é quando a gente investe em alguém. E isso é o nosso trabalho, isso é o discipulado, amém, irmãos? Precioso isso demais. Então, discipulado é um mentoreamento. Então, muitas vezes, né, infelizmente, a gente ouve muita gente, inclusive teve uma irmã muito preciosa que chegou, né,
ela foi acrescentada, o Senhor trouxe ela para nós, uma irmã que veio de outra igreja. E ela chegou lá, o pastor Dan já contou isso, e ela chegou lá preocupada, pastor, eu amei muito a palavra, o Senhor falou muito comigo através da sua pregação, mas eu não quero, estou traumatizado, não quero saber de liderança, de assumir liderança em cargo nenhum na igreja. Foi interessante, porque não passou nem um mês, não foi, chefe? Não passou nem um mês, a irmã já estava envolvida na liderança, multiplicando célula. Então, o que acontece, irmãos? Por que essa irmã chegou dessa maneira? Porque, infelizmente, o que acontece por aí é que essa palavra discipulado se tornou peso, porque pessoas, elas usou isso para manipular, sabe? Usou o discipulado de maneira exagerada, mas nós sabemos que discipulado não é isso. Sabe, o que nós estamos falando aqui, que nós estamos transmitindo para os irmãos, não é esse discipulado, sabe, que quer manipular a vida das pessoas, sabe, que quer dominar, como foi falado aqui, as pessoas, não. Sabe, o discipulado, como o pastor André falou, irmãos, sabe, é transmitir vida, é você ver, você desejar que Cristo, sabe, seja formado na vida do seu discípulo, Então isso é o discipulado. Não é só a título de curiosidade, eu estava vendo que essa palavra mentoreamento, é de uma mitologia grega, que fala que o Ulisses, ele saiu para uma viagem longa, e ele tinha um conselheiro chamado Mentor, Mentor, o conselheiro de Ulisses. E aí ele deixou, quando ele fez essa viagem longa, ele deixou o seu filho Telêmaco, lembrei do nome, ele deixou seu filho Telêmaco sob os cuidados desse conselheiro chamado mentor, Daí que vem a palavra mentoreamento, porque mentoreamento é isso, irmãos, sabe, aquele relacionamento, sabe, de pai com filho, sabe, do mestre para o seu discípulo, é esse cuidado, como nós já falamos aqui. Então, o discipulador, ele capacita o discípulo compartilhando os recursos que recebeu de Deus. É capacitar outros para o sucesso. Olha só, fala isso, irmãos. Discipulado. É capacitar outros para o sucesso. O alvo é levar o seu discípulo a desenvolver completamente todo o potencial que Deus deu a ele. Olha só que coisa maravilhosa, que trabalho maravilhoso esse nosso, irmãos. Sabe, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está falando aqui, e eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui marcados com isso, sabe, desejando com esse encargo de querer discipular alguém. Se por acaso você ainda não tem líder em treinamento, eu tenho certeza que você já vai sair daqui já visualizando o seu líder em treinamento, sabe, se você não tem acompanhado ainda, eu tenho certeza que você vai sair daqui acompanhando o seu líder em treinamento, colando com ele, caminhando junto e levando ele a desenvolver todo o potencial que Deus deu para ele. Olha só que trabalho maravilhoso esse nosso, irmãos. Olha só, Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Esse, sabe, a longo prazo, na verdade, em última análise, é que Cristo seja formado, irmãos, no nosso discípulo. Isso é poderoso, é precioso. Lá em Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Coisa maravilhosa, irmãos. Então eu vou falar aqui rapidamente dos tipos de discipulado. Primeiro, o discipulado ativo, como meio de edificação da igreja. Sabe, irmãos, a maneira de edificarmos a igreja do Senhor é através do discipulado. A pastora Kelly falou aqui, às vezes a gente acha que a nossa visão são as células. Qual é a visão? Células. A gente só pensa nisso. Qual é a visão da igreja? É só a visão de células. As pessoas falam por aí. Mas, na verdade, o centro da nossa visão, irmãos, é o fato de sermos sacerdotes do Senhor. Sabe? Como sacerdotes, nós edificamos uns aos outros. Sabe? De que maneira? Através do discipulado. Sabe? Então, a edificação da igreja é através desse trabalho do discipulado. Amém, irmãos? Nós estamos edificando igreja através disso. Através do discipulado, isso é precioso demais, e aí todos os níveis, sabe, o pastor, sabe, ele discipula, sabe, os seus discípulos ali, os discipuladores, o pastor de rede, no meu caso, os discipuladores, eles discipulam os líderes discipulam o líder de treinamento, e assim a igreja vai sendo edificada, coisa maravilhosa. O anjo da guarda, é um exemplo lá que cola com o novo convertido, exemplo de Barnabé cuidando de Paulo,
acompanhamento técnico de uma empresa, a supervisão de um estagiário, tudo isso são exemplos até naturais, sabe, de discipulado. Como eu falei, aquele mentoreamento, né, irmãos? Esse é o Kratia. Segundo tipo, irmãos, é o discipulado ocasional, um conselheiro, né, exemplo como foi falado aqui de Jetro com Moisés, que um dia ele não acompanhava o ministério de Moisés, né, vamos dizer assim. Mas houve um dia que Jetro foi usado poderosamente para dar um conselho que mudou todo o trabalho, que aliviou o peso, a carga sobre Moisés. Então, é um tipo de discipulado ocasional, um professor que às vezes leva um aluno a romper em alguma área, fala alguma coisa, às vezes até um coach, né? Um coach é um tipo de discipulado ocasional que usa ali para levantar a autoestima da pessoa, né? Então, tudo isso é forma de discipulado, né, ocasional. Mas existe também o discipulado passivo, segue outros através de ministrações, exemplo ministerial, né? Às vezes são pessoas que estão sendo discipuladas dessa maneira, seguir outros através de livros. Ela lê muito livro ali, ele tem um escritor predileto, né, preferido, que ele termina sendo discipulado por isso. Mas olha só, irmãos, o nosso alvo é manter um discipulado ativo, aquele primeiro que a gente falou. Através dele, como eu falei, que a igreja, de fato, ela é edificada, irmãos. É aquele discipulado que está o tempo todo, sabe? A gente está junto, irmãos, até ver o irmão rompendo, avançando, né? Então, essa é a nossa maneira. Os irmãos se lembram que quando Deus falou para o homem, a primeira coisa que Deus falou para o homem, né? A primeira direção, né? Deus abençoou e disse o quê, irmãos? Sejam fecundos, multiplique-se e enche a terra. Sabe, esse ser fecundo, multiplicar, encher a terra, são três coisas. São três coisas que o Senhor fala ali. Então, você ser fecundo, o que é, irmãos? É você poder gerar alguém, é você fazer um filho, é ver alguém chegando ali, Deus te dando aquele filho espiritual. Né? Isso é você ser fecundo, né? Alguém que foi acrescentado ali, é você poder fazer esse filho. Agora, é você se multiplicar, irmãos. O que é se multiplicar? É você transmitir o DNA. Olha só que coisa maravilhosa, é muito diferente. Às vezes tem irmãos que têm uma mentalidade errada ainda, dessa questão da vontade de Deus, né? Ele acha que, não, eu evangelizei ali, pastor. Né? Muitos já chegaram para mim para falar, eu evangelizei e aquela vida ali, eu creio que ela foi salva, só que eu falei para ela, né, meu irmão, procura a igreja mais perto da sua casa. Parece muito piedoso, parece muito espiritual isso, né? Mas, na verdade, ele está excluindo aquilo que é a vontade de Deus completa, do gerar o filho, que não é só você ser fecundo, é você se multiplicar. Uma coisa é alguém fazer um filho e deixar para os outros cuidarem, é ou não é, irmãos? Outra coisa é você fazer o filho e cuidar dele, né? E você passar o seu DNA para ele, é você transmitir aquilo que Deus te deu para ele. Isso é você se multiplicar. E você encher a terra. O que é encher a terra, irmãos? É você ver o filho crescer, amadurecer, chegar à maturidade a ponto de você poder liberar ele para ele fazer a mesma coisa que você. Então tudo isso é o discipulado, coisa maravilhosa, não é, irmãos? A vida chega, você se multiplica nela, né? Você vê ela crescer, você vê ela avançar, aí você enche a terra quando você envia, né? O filho está grande, casa e está pronto para assumir outra família. Então, isso tudo faz parte do discipulado. Essa é a forma efetiva de um discipulado que resulta, de fato, na edificação da igreja. Ele possui alguns elementos fundamentais. Deixa eu correr aqui. O primeiro, como já foi falado aqui, é ser modelo. Não tem jeito, irmãos. As pessoas, elas sempre se moldam àquelas a quem elas admiram ou respeitam. Estava só um exemplo meio bobo, mas é interessante, que eu nunca esqueço disso. Tinha um irmão jovem, né? Eu comecei a liderar e ele era jovem e estava com muito encargo, né? Faminto por Deus, foi um presente de Deus mesmo, que Deus me deu. E frutífero, irmão. Só que ele queria, porque queria se vestir, não sei se, irmão, na época, na moda era 50 Cent, é um rapper americano que botava um boné assim, um bonézão, aquelas camisas grandona, a calça caindo, mostrando a cueca, e ele andava assim na rua. Era uma benção ele, né? Colava comigo em tudo. O pastor também deve lembrar. Só que ele andava meio assim, andava meio doidão. E aí eu falava para ele até que entendeu. Eu fiquei feliz que ele entendeu, irmão. E ele falava, né? Tinha aquele discurso também. Graças a Deus, nunca mais eu vi um jovem falando isso.
essas coisas não. Mas ele falava, não, Jesus, ele converte meu coração e não meu guarda-roupa. Né? Parece bacana, né? Eu via muito isso na época. Aí eu falei para ele, não, irmão, a questão não é essa não. Claro, o Senhor converte o nosso coração mesmo. Só que você prefere se vestir igual a 50 Cent ou igual o pastor Adean? Eu prefiro me vestir igual o pastor Adean. Eu tô longe desse nível, irmãos. Não consegui ainda não, chefe. Mas o meu padrão é ele, irmão. O meu padrão não é 50 Cent. Né? Então, é só um exemplo simples, né? Porque a gente sempre se procura se moldar aquelas pessoas que nós admiramos, irmão. Então a gente tem que ser modelo em tudo, os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque as pessoas vão querer seguir a gente em tudo. É em tudo mesmo. Sabe? Se a gente é referência, se a gente é um exemplo, se nós somos um modelo, as pessoas vão querer se adequar e vestir até a roupa que você veste. Então isso é interessante. O discipulado, ele é interesseiro. O discípulo, na verdade, ele é interesseiro, né? Ele sempre está querendo sugar alguma coisa de você. Ele sempre vai querer aprender e pegar e tirar os seus recursos, e é normal isso. Nós precisamos ser modelo, irmãos. Ser exemplo não apenas quanto à sua santidade pessoal, mas também quanto ao serviço na obra de Deus. Então, não adianta você só querer posar de santo, né, de santarrão, não, irmão, e só querer mandar no seu discípulo, né? Então, eu aprendi uma coisa, irmãos. Aquele líder que gosta muito de mandar o tempo todo, né? Tem pessoas que admiram, né? Ah, rapaz, ali é um líder, ali nasceu para ser líder. Olha só, ele delega tudo, né? Ele manda em todo mundo, mas na verdade eu aprendi que esse não é um líder, não, ele é um preguiçoso. Né? Ele não quer fazer, aí está sempre mandando os outros fazerem tudo, sabe? Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do meu pastor, sabe? Mas eu fico agoniado. Esse chefe mesmo, chefe me deixa chateado. O chefe quer fazer tudo, irmãos. O meu pastor, ele quer ele limpar o prédio, e quer varrer, e quer, não, meu pastor, me dá essa vassoura. Ele, não. Mas ele quer servir ele não deixa, mas ele é um exemplo em tudo. Sabe, irmãos? Em tudo. Então, nós precisamos ser assim, ser modelo em todas as áreas, irmãos. Sabe, no serviço, sabe, nas orações, sabe, no jejum, sabe, todo aquilo que envolve o nosso trabalho, nós precisamos ser modelos. Amém, irmão? Porque as pessoas estão de olho na gente o tempo todo. Não se engane, você como líder, sabe, como líder em treinamento também, as pessoas estão olhando para você, elas estão de olho em você. Então, o discípulo, na verdade, como o pastor André falou, ele segue a Jesus. O discipulador é apenas um instrutor, um bom modelo para inspirar e seguir a Cristo. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de... Então é isso, irmãos. A gente só vai poder ser modelo se nós formos, a priori, imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. E levar, como o pastor André falou, levar eles a entenderem que, na verdade, todos nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos que ser modelos de imitadores de Cristo. Amém, irmãos? Então, o segundo elemento que tem que existir no discipulado é a atração. Já foi falado aqui também. O pastor dele sempre fala, tem que ter mel, irmãos. Nós precisamos ter mel. As pessoas, elas têm que ser, sabe, ser atraídas a nós, como discipuladores. Então, claro que quando eu falo discipuladores, irmão, não entenda como alguém que está discipulando alguém. Os irmãos já estão compreendendo a esse nível aqui do ativa, né, irmãos? Então, é em todos os níveis. Então, as pessoas, elas tentam viver de acordo com as expectativas daquelas que elas admiram ou respeitam. Olha só que coisa poderosa. Elas vão tentar viver, sabe, para suprir as expectativas daquelas pessoas que elas admiram, irmão. Não tem jeito. É assim ou não é com os nossos pais naturais? Sabe, os filhos pequenos, elas estão o tempo todo ali querendo tirar boas notas na escola. Normalmente é assim, para poder agradar o pai. Então é assim que funciona, irmãos. Sabe? Então, você tem que atrair as pessoas. Quando as pessoas são atraídas, sabe, a você, elas querem isso. Elas querem trabalhar duro para suprir as suas expectativas. Isso é muito forte. Essa atração que estimula a pessoa a trabalhar duro. Essa atração que você tem que ter, sabe, que as pessoas querem te seguir, sabe, é o que vai levar elas a trabalharem, é o que vai levar elas, é o que vai incentivar, motivar elas também a trabalhar. Então, Jacó, o picareta, sempre procura Labão, porque os dois falam a mesma língua e têm o mesmo jeito. Olha só, é ou não é assim, irmãos? E Maria, que era cheia do Espírito, sempre procura Isabel. É forte isso. Porque é desse jeito que acontece. As pessoas lá fora, o que é que as pessoas falam lá fora, irmãos?
Fala, não, os opostos se atraem, né? O ditado lá fora. Mas a verdade que a gente vê não é essa. A verdade é que sempre existe aqueles grupinhos das pessoas que têm as mesmas práticas, é ou não é? Que gostam de fazer as mesmas coisas, se atraem, é ou não é? Existe uma atração. Quando a gente vai ver aquele grupinho ali, por que aquele grupinho está junto? Quando você vai ver, elas têm as mesmas práticas, elas gostam de fazer as mesmas coisas. É interessante isso, irmãos. Jacó procura Labão. Ele vai estar junto com Labão, que era trapaceiro também, que trapaceou ele, os irmãos sabem da história. E Maria, interessante isso, Maria foi direto se encontrar com Isabel, e aí quando encontrou ela, foi cheia do Espírito Santo, né? Começou a tremer o ventre dela lá de maneira poderosa. É isso que acontece, irmãos. Quando você é cheio de Deus, você vai atrair pessoas que são cheias de Deus também. Amém, irmãos? E aí quando se juntarem, quando existir o encontro, o fogo vai aumentar, a unção vai aumentar, vai crescer, irmãos. Coisa poderosa é isso que aconteceu. Mas é interessante, irmãos, olha para cá. O interessante é que todos nós, como crentes, irmãos, temos um pouco de Jacó, não se engane, sabe? Temos também uma parte de Maria, sabe? Na nossa carne, a gente sabe que existem heranças da nossa carne. Como Jacó, existem heranças da nossa carne em nós ainda, sabe? Mas, e aí quando junta com Labão, é só atrapalhada, só engano, só mentira, né? Só queda, é queda e queda e queda, sabe? Mas quando nós encontramos com Maria, irmãos, como eu falei, sabe, a unção aumenta. Então, como Maria, nós temos Cristo em nós, olha essa coisa poderosa, preciosa, irmãos. Da mesma maneira que Maria carregava Cristo, e quando ela se encontrou com Isabel, a unção aumentou, da mesma maneira nós temos Cristo habitando em nós, dentro de nós, e quando nós encontramos aqueles que também têm Cristo nele, inserido nele, irmãos, a unção aumenta, o fogo aumenta, a vida do Senhor flui no nosso meio. Então, todos nós temos essas duas coisas. Terceiro elemento, irmãos, relacionamento. Nossa personalidade é moldada em nossos relacionamentos. Não tem jeito, sabe? Sua personalidade é de acordo com o que você viveu com sua família, sabe? O contexto ali familiar, as pessoas que você conviveu. E na igreja hoje, quem você tem vivido, com quem você tem andado, com quem você tem procurado andar, com quem você tem procurado se relacionar, irmãos. É isso aí que vai moldar a sua personalidade. Sabe? As pessoas que você convive hoje vai definir se vai levar você para o monte ou se vai levar você para o vale. As pessoas que você tem procurado estar junto, se relacionar, sabe, irmãos, você tem que ensinar isso aos seus discípulos. Você tem que andar com gente grande, irmãos. Sabe, para que você possa experimentar coisas grandes, você tem que andar com os grandes. Meu pai, deixa eu correr que está descarregando. Então, nossa história é a história dos nossos relacionamentos. As pessoas ao seu redor vão determinar as experiências que você terá em Deus. Na batalha, irmãos, nós precisamos de alguém que projeta a nossa retaguarda. Nosso relacionamento fala da nossa condição espiritual. Olha só, irmãos, todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, os irmãos sabem disso. E não podemos de maneira nenhuma andar sozinhos, irmãos, isolados. Sabe, não foi essa vida que o Senhor planejou para você, não. Sabe, então você achar que você é Adão e só fala com Deus, é a síndrome de Adão. Então a pessoa, não, eu só me relaciono com o Senhor, é o espiritual, né? O cara, não preciso de relacionamentos na vida da igreja não, está fora do propósito, totalmente fora, sabe? Na verdade até o nosso Deus é um Deus de relacionamento, a vida com a qual o Senhor vive é uma vida de relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é ou não é, irmãos? Sabe? Então é algo que choca a gente, alguém dizer que quer andar sozinho, não quer se relacionar, está totalmente fora do propósito eterno de Deus. Então deixa eu correr. Por último, prestação de contas, último elemento aqui que tem que existir no discipulado. Não podemos crescer em Deus sem compromisso. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a cumprir nossas promessas. Não adianta, irmãos, o que é que eu estou falando aqui? Não adianta você sozinho, sabe, sem prestar contas a alguém e querer cumprir as promessas que você faz. Não, pastor, eu vou ler a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse. Para que a prestação de contas? É para dominar a sua vida? Não, é para te ajudar nesse alvo seu, nessa meta sua. É ou não é, irmão? Os irmãos estão compreendendo aí? Quando você tem alguém para prestar contas, isso vai te ajudar a crescer, irmão. Ninguém aqui, o pastor, o discipulador, ele não quer se intrometer, dominar a sua vida, não mandar em você, não. Ele quer levar você a crescer, a avançar. E a prestação de contas te ajuda nesse processo. Te ajuda nisso.
Então, no discipulado, eu me coloco debaixo da autoridade de alguém e presto contas de meus alvos e planos, bem como me abro para receber exortação e correção quando necessário. Agora, irmão, já estou finalizando. Como se processa o discipulado? O crescimento vai acontecer como consequência de 3 fatores. Diga: compromisso, formação de hábitos e relacionamentos certos. Vamos lá, irmãos. Compromisso. Já falamos aqui. No casamento, os cônjuges passam a ser parecidos depois de algum tempo por causa do compromisso, irmãos. Olha essa coisa maravilhosa. Quando se tem compromisso um com o outro, sabe, a consequência disso é sermos muito parecidos uns com os outros. Tá? No casamento é assim que funciona, é assim que acontece. Quando tem um certo tempo de casado, você vê os mesmos comportamentos, o mesmo jeito, às vezes a mesma maneira de falar. O compromisso gera isso. A força do discipulado depende do nível de compromisso do discípulo. Isso é forte, irmãos. A força que o seu discipulado vai ter depende do nível de compromisso que o seu discípulo tem. Sabe? Então, se você realmente, sabe, levar ele a se comprometer, entender que precisa existir um compromisso no discipulado, irmãos. Sabe, no processo de discipulado tem que existir isso. Ore por isso. Fale sobre isso, irmão. Não aceite de maneira nenhuma. Sabe, fale sobre o propósito. Ore para que Deus, sabe, convença ele de que ele é amado, para que o compromisso venha, irmãos. Sabe, a gente precisa orar por isso. Nós temos falado muito sobre compromisso, mas de fato esse compromisso só virá, irmãos, quando houver essa revelação, sabe, daquilo que a gente está envolvido. Sabe, na verdade, existem alguns fatores que vão nos levar a ter esse compromisso. O primeiro, e antes de tudo, irmãos, eu tenho certeza que isso aí é inegável, é a pessoa ter revelação do preço que Jesus pagou por ele naquela cruz. É ou não é, irmãos? A partir do momento que a pessoa tem a revelação, ela não apenas tem um conhecimento, né, sabe disso, mas tem a revelação, sabe, do quanto que ela é amada, sabe, do quanto que o Senhor a ama e o preço que Ele pagou, Ele expressou esse amor naquela cruz. A consequência disso, irmãos, inevitavelmente ela vai se comprometer, ou não é, irmãos? Se a pessoa ela realmente tem essa revelação do quanto ela é amada, sabe, inevitavelmente ela vai se comprometer. Então nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para que os nossos discípulos tenham essa revelação, irmãos. Então, Jesus, ele sempre exige compromisso dos seus discípulos. É ou não é, irmãos? Tem daquele mesmo que Jesus fala, os irmãos não lembram daquele texto, não anotei, era para ter anotado, que ele fala que as raposas têm seus covis, as aves dos ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe? Era alguém que estava querendo andar com Jesus e ele falou isso. E aí, irmão, tá disposto mesmo? Tem um compromisso mesmo de talvez não ter nem que descansar, né? Como nossos encontros às vezes, não ter tempo nem para descansar, né? Até hoje mesmo aqui, talvez os irmãos, né, queriam descansar, mas não estamos tendo tempo para isso. Então, precisamos ter compromissos com Deus em primeiro lugar, mas devemos ter também compromissos com a igreja e com o nosso discipulador, com uma visão e com os irmãos, sabe, irmãos? Então não adianta, irmãos, a gente dizer que tem compromisso só com Deus e não tem com os irmãos, não tem com o discipulador, não tem com o pastor. Eu lembrei aqui o que João fala. O que é que João fala nas cartas, irmãos? Você diz que ama a Deus, você não consegue nem amar o irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Na mesma linha a gente pode falar isso aqui, irmãos. Sabe, se você diz que tem compromisso, né, com Deus que você não vê e com o irmão ali que é seu líder, sabe, seu mentor, né, seu discipulador, você não consegue, que você está vendo, você não consegue se comprometer, você vai abrir a boca e dizer que tem compromisso com Deus, né? Não tem com os homens, não tem com a igreja, então está fora, não existe realidade nisso. Então, pela formação de hábitos também, esse processo discipulado, os hábitos são formados pela disciplina e repetição durante um certo tempo. É sempre assim, irmãos, né? Toda disciplina é formada assim, sabe? Repetição, até que flui as coisas. Eu vou dizer algo bem esdrúxulo aqui, bem simples, é escovar os dentes. Quando a gente era criança, era difícil. Depois a gente foi criando o hábito, hoje a gente nem consegue ficar sem escovar os dentes, já não é, irmãos? Eu acho, né? Então, irmãos, a gente sente incomodar logo, que foi um hábito que foi gerado, né? Pelo menos para a maioria, eu acho.
Então a gente precisa, criar hábitos, irmãos. O discipulado passa por isso também. Às vezes as reuniões semanais, as orações, sabe, os jejuns, tudo que é marcado tem que ter uma rotina para que aquilo vire uma disciplina, forme hábitos saudáveis, disciplinas espirituais que tem que existir na nossa vida cristã. Então, depois que os hábitos são formados, eles dificilmente são removidos, é ou não é? Quem aqui já abandonou de escovar os dentes? Meu pai. Então, os hábitos são também chamados de disciplinas espirituais. Elas são muitas, mas podemos resumi-las em 3 grupos. Primeiro, tempo. Olha só o que Jesus falou, irmãos, Marcos 1,35. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só Jesus, irmãos. Dinheiro também, irmão. Nós precisamos ter hábitos com isso, para lidar com o dinheiro. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Nos relacionamentos, não deixando a nossa congregação, essa versão aqui está diferente, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Então, quanto mais quando vejo que o dia se aproxima, irmãos. Então, são hábitos que são formados, a Bíblia nos fala disso, de hábitos que temos que ter, disciplinas espirituais que tem que ter, e tudo isso é no discipulado, isso tudo passa pelo discipulado, sabe? No processo do discipulado, isso tudo é formado, amém, irmãos? No processo do discipulado, o discipulador vai ajudar seu discípulo a desenvolver novos hábitos, colocando metas para o discípulo. Precioso isso, coloque metas para eles, sabe? Eu já estou planejando aqui, sabe, na verdade, eu já estava planejando, eu ia falar desse discipulado, terminei esquecendo, com os discipuladores da minha rede. Então, eu ia falar para eles, irmãos, multiplica, é um tipo de alvo, é um tipo de meta. Multiplique as... Eu só não falei, na verdade, eu lembrei aqui, eu só não falei porque eu não falei com o chefe antes. Eu preciso da aprovação do chefe quanto a isso, chefe. Foi bom lembrar que você já fica ciente. É o seguinte, os discipuladores, eu vou colocar um alvo dependendo da aprovação do chefe, a partir de 5 células que você tiver, claro que já tem mais, a gente vai colocar um alvo maior, sabe? Aqueles que têm poucas células, pra gente, a partir de 5 células, o discipulador, ele não vai trabalhar mais liderando célula, só vai discipular. Preciso da aprovação dos... Está aprovado? Amém. Irmãos, está aprovado, glória a Deus, discipuladores. Então, esse é um alvo, é uma meta, irmãos. O discipulado passa por isso, você tem que colocar metas, sabe? Coloque metas de oração, de leitura de livros. O pastor fazia isso muito com a gente, isso é maravilhoso, edificante. Hoje eu tenho um prazer enorme de ler livro, irmãos. Sabe? Isso tudo no começo pode ser difícil, como foi falado aqui, sabe? Mas isso tem que criar no seu discipulado, faça isso, coloque metas, sabe? De leitura de livro, de oração, de jejum, sabe? Tudo isso faz parte do discipulado. É impossível crescer sem disciplina, irmãos. É impossível crescer sem um mínimo de disciplina. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente, irmãos. Diga isso, irmãos. Vamos ler isso aqui junto. Vencedores fazem... Aleluia. O seu crescimento depende de algo que você deve fazer todos os dias. Algo que você está fazendo diariamente vai determinar o seu futuro, irmãos. Aquilo que você faz constantemente é o que vai determinar o seu futuro. Sabe, não tem jeito, irmãos. No futuro vai acontecer porque você tem feito aquilo. Olha só, irmãos, que interessante. O que você vai alcançar depende de algo que você está fazendo todos os dias. Depende de algo que você está fazendo todos os dias. Agora, a terceira coisa, irmãos, que o discipulado tem que passar pelo relacionamento de paternidade espiritual. Como é isso, pastor? Então, nossa personalidade é formada pelo nosso relacionamento com nossos pais e irmãos, como eu já falei. O mesmo acontece na vida espiritual com pais e irmãos espirituais. O discipulado é um tipo de paternidade espiritual. Claro que não daquele nível, só de meu papai, minha mamãe, como o pastor André falou aqui. Não é isso, sabe? Mas é aquela questão de cuidado do pai para o filho, sabe? De querer ver o filho romper, sabe? Qual o pai que não deseja isso?
sabe, ver o filho crescendo, desenvolvendo, isso traz uma alegria enorme para o pai, irmãos. Eu vejo meu filho está com 3 anos, esses dias eu estava de férias, mês passado eu estava de férias, aí eu voltei a trabalhar agora em setembro, e eu falei para minha esposa, quando eu voltei a trabalhar agora, a coisa, sabe, que eu estou mais sentindo falta é a convivência com meu filhinho, porque às vezes ele tá na escola o dia todo, aí termina que nem na folga eu consigo ver ele, aí de noite eu tenho algum compromisso com a igreja, né? Mas aquele contato com meu filho, porque eu estava vendo, ele está numa fase que está desenvolvendo muito, sabe? Aí estou conversando com ele, trocando ideia com ele. Então, qual o pai que não ama isso? Qual o pai que não ama esse relacionamento, irmãos? Qual o pai que não ama ver o filho ali desenvolvendo, né? Então, o discipulador, irmãos, ele ama ver isso. Sim ou não, irmãos? Ver o seu filho espiritual ali desenvolvendo, crescendo, avançando, sabe? Então, isso tudo fala desse tipo de relacionamento, de paternidade espiritual. O discipulado é um tipo de paternidade espiritual. Todos nós precisamos de um Paulo, de um Timóteo e de um Barnabé na nossa vida. Timóteo é aquele a quem estamos ensinando, instruindo, inspirando, né? O nosso filho espiritual, né? Então, Paulo é alguém a quem dei a liberdade para interagir na minha vida, sabe? Ela fala e eu ouço, ele me exorta e eu me corrijo. Eu respondo, irmão, não apenas reajo. Como assim, pastor? Olha só, que isso é interessante, irmãos. Isso aqui é forte. Olha só, isso aqui fala de um coração ensinável. A diferença entre você reagir e responder uma exortação do seu pastor, do seu discipulador, né? O que é esse reagir? Dá um exemplo aqui de quando existe aqui o reflexo, né, no nosso corpo, que já viu quando está sentado assim, alguém bate aqui, involuntariamente a gente dá um chute, não é assim, irmãos? Então isso é reação, né? Então, às vezes, existe uma exortação, aí você acha que o irmão está respondendo, que o discípulo está respondendo, mas na verdade é só uma reação, né? Não houve uma resposta adequada. Ele reagiu, na hora ele até chorou. Aí você pode achar, que maravilha, ele chorou, então ele entendeu. Mas não, irmãos, responder é diferente. É quando o filho responde, quando o discípulo responde, ele vai parar para analisar por que eu levei esse chute no joelho. Então eu devo estar errado, eu devo ter feito alguma coisa errada. Então preciso avaliar, alguma coisa tem que mudar, não foi à toa. Ele é Paulo na minha vida, ele é o meu discipulador, então alguma coisa eu preciso avaliar. Essa é a resposta adequada, amém, irmãos? Então tem que gerar mudança, isso gera mudança, a resposta gera mudança. Então todos nós precisamos primeiramente de um pai espiritual a quem possamos imitar, depois de um irmão que possa caminhar conosco. Então na nossa estrutura de igreja é maravilhoso isso, porque sempre nos proporciona isso, é ou não é, irmãos? Então a gente sempre tem um pai espiritual no discipulado, o discipulado não é 1 a 1 somente, não é verdade? No nosso discipulado, as reuniões são o discipulador com os líderes, né? O pastor com os discipuladores. Então, junto ali, os discipuladores são irmãos, são aqueles Barnabés na vida dele que ele pode compartilhar, sabe, das mesmas dificuldades. Eles compartilham ali a mesma caminhada, com os mesmos alvos, as mesmas metas. É ou não é, irmãos? Então, todavia, o crescimento, irmão, só se completará quando eu tiver um filho espiritual. O crescimento só vem mesmo, de fato, quando é gerado um filho, irmãos. É ou não é, irmãos? Os irmãos concordam comigo que a gente amadurece muito quando tem um filho, naturalmente falando, irmãos. É ou não é? Quando a gente tem um filho, a gente amadurece muito. Eu lembro de colegas na época no mundo, é assustador isso. No mundo, o cara é envolvido com droga, amigo meu, o cara todo errado, vivendo a vida errada. O cara teve um filho, o cara mudou completamente. Sabe? Nem converteu o miserável, mas porque teve um filho, o cara adquiriu uma responsabilidade, né, de pai, assumiu mesmo a posição de pai. Não, misericórdia, o pastor André sugeriu aqui, faça filho para ver se amadurece. Filho espiritual, viu, irmãos? Vai ficar fazendo filho aí só para ver se eu preciso amadurecer. Meu pai. Então, todavia, o crescimento só se completará quando a gente tem filho. Para finalizar, irmãos, sinais de um discipulado sólido.
prazer mútuo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque eu vivo isso, sabe? Então, nosso pastor, a gente reúne sempre com o pastor, e é sempre alegria. Às vezes a gente reúne, irmão, só para comer junto, sabe? A gente desfruta disso, desse prazer, da alegria de estar junto. Não, pastor André? Eu vi aquele pastor André meu assim, já. Então, mas é verdade isso, irmão. A gente reúne, a gente passa o dia inteiro junto, muitas vezes. A gente reúne na manhã e passa o dia inteiro. Vai até a noite juntos, irmão. A gente vai comer junto, a gente tem prazer, tem alegria de estarmos juntos. É verdade. Então, o primeiro sinal de que o discipulado está de fato acontecendo é o prazer mútuo. O discipulador e seus discípulos passam o tempo juntos apenas pelo prazer de estarem juntos. Tenha, porém, em mente que o prazer da comunhão pode ser uma doce descoberta. Então não acha, é verdade, então o meu discipulado está tudo errado, porque eu ainda não estou vivendo isso. Mas isso pode ser uma doce descoberta, irmãos. Talvez ainda não seja no início. Eu falo isso para os meus discipuladores aí. Tá vendo, irmão? Não se preocupe, não. Talvez ainda não está sendo uma alegria, um prazer mútuo estar com os irmãos ali. Mas coloque isso no seu coração, irmãos. Vai se tornar. Sabe, isso é uma doce descoberta, é bom demais. Sabe, porque isso é o propósito de Deus que a gente está vivendo, irmãos. Sabe, você está no discipulado, participando do discipulado, tenha certeza disso, meu irmão. Tenha convicção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você está no lugar certo ali, fazendo a coisa certa. Amém, irmãos? E isso vai gerar alegria no seu coração. Você vai descobrir isso com o tempo. Então, respeito, né? Outro sinal aí de um discipulado sólido. O verdadeiro discipulado está baseado no respeito. Quando você valoriza seu discípulo, você ganha respeito em troca. E quando você respeita seu discipulador, a unção dele é transmitida a você. O discípulo que não reconhece a unção do seu discipulador não vai receber nada dele. Não tem jeito. Se não reconhece, não existe um reconhecimento, irmão. Não recebe. Quem não respeita os seus limites não pode ser seu discípulo. Sabe? Então, aquele cara que ele se acha o bambambam, ele acha que é muito melhor que você. Sabe, irmãos, ele não é para ser nem seu discípulo. Sabe, aquele cara que está ali no seu discipulado, mas ele fica o tempo todo no coração. Se eu fosse discipular, isso é um sinal forte e grave de deslealdade. Não pode ser discípulo alguém assim. Alguém que não consegue reconhecer nada, porque ele sempre se acha melhor. Ele é totalmente contra o que a gente aprende no Evangelho. Sabe, de considerar sempre o outro maior do que a si mesmo. Não é verdade? Não é assim que a palavra nos ensina, irmãos? Sabe? Mas ele não, dentro dele ele pode até dizer, mas dentro dele ele acha, eu faria melhor. O pastor está pregando ali, dá uns crates a toda hora, eu faria muito melhor. É ou não é, irmãos? Então, às vezes acontece isso é um sinal de alguém que nem pode ser discípulo. Houve um silêncio agora? Então, terceiro, irmão, sinal de um discipulado sólido, sentimento de equipe. O terceiro sinal de um discipulado sólido são as experiências compartilhadas. Uma ligação muito forte, isso é precioso demais. Esses dias eu estava na última reunião agora, segunda-feira, com os discipuladores. E aí os irmãos começaram a me colocar na parede, irmãos. Eu confesso o pecado, eu cedi. Os irmãos me colocaram na parede, pastor, aí vai ter um encontro de criança, e as mulheres vão estar tudo envolvidas lá, e não sei o quê. Eu não estou acusando os discipuladores, não, mas são bênçãos na minha vida. Mas aconteceu isso. E aí aconteceu, e ficar aquela... Eu tenho meu pai, é meu, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue adiar esse encontro e fazer, porque está muita coisa em cima, tem uma ativa, tem outras coisas que aconteceu na igreja, e aí eu pensei nessa possibilidade, eu comecei a ceder a pressão dos irmãos, daqui a pouco falei com o chefe me exortou, aí eu respondi certo, irmão, não foi só um reflexo não, foi só uma reação não. Aí eu, não, irmão, está errado, já estava marcado esse encontro, a gente já tinha marcado há muito tempo antes, né? Já tinha falado, já tinha passado a data para os irmãos quando acabou outro encontro, né? Então a gente vai fazer, e a gente vai fazer, irmãos, e vai ser o nosso melhor encontro, sabe? A gente vai dar o nosso melhor, e vidas vão ser salvas, a gente vai alcançar o alvo, e o Senhor vai ser glorificado, e a galera colou junto, e a gente vai fazer esse encontro, e vai ser poderoso. E eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente vai viver isso aqui nesse encontro, né? Eu estava reunindo aqui com a galera,
E a gente vai viver isso. A gente vai viver, meu Pai, realmente esse encontro aí foi uma luta, mas nós tivemos vitória, sabe? E isso vai gerar esse sentimento de equipe, irmãos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, o terceiro sinal de um discipulado sólido são essas experiências compartilhadas. Então, uma ligação muito forte, irmãos, né? É gerado quando a gente passa por lutas juntos, é assim ou não é? Até no nosso casamento, irmãos, a gente vai se fortalecendo, vai consolidando o casamento quando vai passando por lutas juntos. Então esse sentimento de equipe é gerado quando as lutas, irmãos, quando os desafios são alcançados, sabe? Quando as metas, os alvos são alcançados, ou quando a gente passa por dias difíceis que não são alcançados também, é ou não é, irmãos? Sabe, passou o prazo, nós não alcançamos o alvo, mas todos estão vivendo aquilo junto. O discipulado está tendo aquela experiência junto, sabe? E a consequência disso, irmãos, vai ser isso, esse sentimento de equipe, sabe? A gente vai se tornar mais unido, mais junto, mais aliançado. Isso é poderoso, isso é precioso. Então, quando há experiências comuns, compartilhadas, o relacionamento se fortalece. Se juntos orarmos pela multiplicação, juntos organizarmos o encontro, juntos vencemos todas as dificuldades, então teremos uma história em comum. Olha só que precioso, irmãos. Será a história de nossas experiências compartilhadas. Sabe, quantos querem viver isso, irmãos? Essa história, aqui nós somos uma equipe também, irmãos. Nós somos a equipe do pastor Adean aqui. Amém, irmãos? E a gente está vivendo dias de desafios, sabe, dias assim, nós temos um alvo, nós temos um propósito, um tipo de projeto, Vidas Milhares. Nós sabemos que alcançar 10 mil membros, irmãos, é um desafio grande ou não é, irmãos? Sabemos que no Senhor isso é moleza, é fichinha para o Senhor, sabe, amém, irmãos? Mas nós todos estamos envolvidos nisso. Então a gente se veja, já começa a despertar isso, se por acaso não existe esse sentimento. Sabe, eu tenho esse sentimento. Sabe? Então, deixa isso ser gerado em você, eu faço parte disso, eu faço parte dessa equipe, foi o Senhor que me trouxe para cá, sabe? Então, até de maneira geral, estou falando aqui para os da Videira Salvador, mas Vinha Bahia também, sabe? Nós somos uma equipe, amém, irmãos? Então, tudo isso é gerado, a história de nossas experiências são compartilhadas e é gerado esse sentimento de equipe. Acabando, irmãos, confiança, um outro sinal, o penúltimo sinal aqui de um discipulado sólido. O quarto é confiança. Sem confiança não nos relacionamos, pois a confiança é a base de qualquer relacionamento. É ou não é, irmãos? Não tem jeito. Se uma coisa que eu ouvi, o pastor Adriano falou uma vez, eu não esqueço, ele falou que quem desconfia de tudo não merece confiança. E é verdade, irmãos. O cara vive desconfiado de tudo. Não, esse negócio está errado. Não, será que é isso mesmo? Será que vale a pena esse esforço? Será que vale a pena, sabe, seguir ele? Sabe, o tempo todo está desconfiando de tudo. Sabe, será que estão usando o dinheiro de maneira correta? Né? Então, alguém assim, ele desconfia porque de alguma maneira, ele olha para si mesmo e vê que ele falha em tudo isso que ele desconfia. Provérbios 27:6 diz, precisamos confiar que, na verdade, leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Amém, irmãos? Por último, reciprocidade. O último sinal é reciprocidade. Relacionamentos unilaterais simplesmente não prosperam. Reciprocidade é retribuir numa mesma medida. Se recebo uma grande quantidade de atenção e amor, preciso retribuir na mesma medida. Esse é o adubo dos melhores relacionamentos, inclusive no discipulado. Amém, irmãos? Então esse é um outro sinal, isso é o que acontece quando o discipulado se torna maduro, sabe? Todos os níveis, né? Isso termina acontecendo. Sabe, existe prazer em estar junto, existe sentimento de equipe, existe confiança, sabe, irmãos? Existe reciprocidade, tudo isso é gerado, esse é o nosso alvo, essas coisas têm que acontecer no nosso discipulado. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar rapidamente a respeito disso. Eu queria que você orasse especificamente pelo seu discipulado. Amém? Você que é discipulador, queria que você orasse pelos seus líderes. Você que é líder de célula, ore pela sua célula, ore pelos seus líderes de treinamento. Amém? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos, comece a orar a respeito disso.
Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Comece a orar a respeito disso. Ore pelo seu discipulado. Ore para que esses sinais de um discipulado sólido seja gerado nesses dias. Um discipulado onde existe prazer, onde existe alegria de estarem juntos, onde existe reciprocidade, sentimento de equipe, onde existe confiança. Comece a orar por isso. Ore para que exista isso. Ore para que essas realidades